Quando entramos em contato com pessoas que não creem no cristianismo e conhecem um pouco das religiões, de outras religiões, uma pergunta que geralmente é feita é: será que a multidão das pessoas que têm outras tradições religiosas, que adoram outros deuses, estão todas perdidas? Nenhuma delas tem salvação? Será que os bilhões de pessoas que não conhecem e muito menos creem e adoram o Deus das Escrituras estarão sem salvação? Prosseguindo o nosso estudo no livro de Isaías, o texto que nós abordaremos hoje responde a esta pergunta. Isaías 43, de 8 a 13. Dando continuidade, então, aos nossos estudos no livro de Isaías, agora leremos Isaías 43, 8 a 13. Diz assim: traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por Tua palavra e reconhecemos a necessidade de amá-la, compreendê-la e obedecê-la. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Não há salvação fora da crença no Deus das Escrituras, porque somente Ele é Deus. Nesse texto de Isaías, ele vai utilizar um dos seus recursos literários preferidos, especialmente nesta segunda parte do livro, que é o contexto de processo jurídico, de narrar o ensino de Deus como se estivesse acontecendo num fórum, num julgamento, num processo. E nós podemos pensar nesse texto em duas partes. Na primeira parte, na convocação das testemunhas, na convocação daqueles que terão que apresentar suas questões, na colocação do problema, e a segunda parte é a solução do problema, a resolução do conflito. Na primeira parte, nós podemos dizer que Isaías está narrando e podemos resumir o que ele diz da seguinte maneira: para ser Deus, é preciso ter a capacidade soberana de determinar os acontecimentos e o poder de torná-los realidade. Só pode reivindicar ser Deus o ser que tem o poder, tem a autoridade
de determinar os acontecimentos e o poder de realizar estes acontecimentos. Só pode ser Deus aquele que antecipadamente determina o que vai acontecer e no momento certo tem o poder de fazer acontecer aquilo que ele determinou, aquilo que ele planejou. E como eu disse, isso é feito na narrativa de um processo, de um drama numa sala de um tribunal. O contexto histórico aqui é do povo de Israel, que vivia na época de Isaías, mas Isaías agora já pensando nesse mesmo povo, anos depois, mais ou menos 150 anos depois, quando eles estariam no exílio por causa dos seus próprios pecados, numa punição disciplinar de Deus por eles não terem confiado exclusivamente em Deus. Eles estariam na Babilônia, rodeados de povos e culturas que tinham outros costumes religiosos, que tinham outras crenças, outras práticas, que confiavam em outros deuses, que confiavam em ídolos. Isto havia sido sempre um problema para o povo de Israel. Já do seu início, o pai da nação, Abrão, havia sido escolhido quando ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade que adorava a lua como seu Deus. E no livro de Josué, ao relembrar isto, Josué diz que os antepassados da nação eram idólatras, adoravam outros deuses. Foi a graça de Deus que os alcançou e os chamou para uma aliança com ele. Então Abraão foi para Canaã, e ali ele esteve rodeado de nações e culturas que adoravam outros deuses, que tinham outras crenças. Quando a família se tornou maior, na época de Jacó, que o perigo do relacionamento com aquelas nações se tornou mais intenso, Deus conduziu esse povo para o Egito, uma terra também onde se adorava muitos outros deuses. Mas pelas próprias crenças dos egípcios, que não se permitiam relacionar-se com pessoas que eram pastores de gado, pastores de animais, lá no Egito o povo de Israel ficou segregado. E ali então ele pôde se desenvolver como uma nação distinta, como uma nação única, como uma nação com sua própria língua, sua própria cultura, seus próprios costumes e suas próprias crenças. E ao sair dali, Deus formalizou o pacto e a aliança com este povo, quando Deus os tirou de lá, os salvou da escravidão no Egito, através de Moisés, e os conduziu até o Monte Sinai, onde fez uma aliança com eles. A partir daí, o povo passou a viver de volta em Canaã, novamente a terra onde estariam rodeados de culturas pagãs, de crenças em outros deuses, de costumes que eram contrários àquilo que Deus lhes havia ordenado, aquilo que Deus lhes havia revelado. E sempre foi um desafio para este povo se manter distinto, se manter separado, se manter sem envolvimento, sem copiar estas crenças pagãs. Desafio, na maioria das vezes, perdido. Por isso que o povo foi para a Babilônia. E lá na Babilônia estavam rodeados de outras tradições religiosas. É para este povo que Isaías está profetizando, que esta parte do livro é narrada. De fato, desde o capítulo 40, que Isaías vem se dirigindo para esta geração do exílio, trazendo profecias de consolo. A seção que nós estamos tratando agora é marcada pela expressão cegos e surdos, que já havia aparecido ali no capítulo 42, verso 18, e volta a aparecer aqui.
E nós temos um processo que Deus está narrando, ou que Isaías está narrando, um processo de Deus de alerta para o seu povo e também um processo contra os deuses pagãos, contra as nações que tinham outros deuses. Depois desse processo, onde Deus afirma categoricamente que Ele é o único Salvador, Ele vai mostrar as evidências disso, prometendo, garantindo salvação do exílio da Babilônia e salvação dos pecados do povo. Nos versos 8 e 9, nós temos o profeta falando, narrando o processo. E nos versos 10 a 13, o próprio Deus apresentando as evidências de que Ele é Deus. Então há uma convocação nos versos 8 e primeira parte do verso 9, verso 8 e primeira parte do verso 9, onde testemunhas são convocadas. As primeiras são o próprio povo de Israel. Traze o povo que, mesmo tendo olhos, é cego, e mesmo tendo ouvidos, é surdo. Então as palavras cego e surdo têm um uso metafórico, como já havia acontecido no capítulo 42, versos 18 e 19, que não são cegos e surdos fisicamente, mas cegos e surdos espiritualmente. Não era uma deficiência física, uma deficiência natural, era uma deficiência moral. Eles não queriam ver nem ouvir. Eles eram incapazes de perceber e entender, compreender o que estava acontecendo com eles. Eles não tinham a capacidade de olhar para a vida e entender e perceber aquilo que estava acontecendo. São estas pessoas que Deus pede para trazer como testemunhas. E a gente pode até sorrir disso, né? Como é que cegos e surdos podem servir de testemunha de alguma coisa, porque eles são incapazes de ver e incapazes de ouvir. Mas aqui eles são chamados como testemunhas para ouvir o que Deus tem a dizer e depois anunciar a outros. O segundo grupo convocado é o grupo das nações, dos povos. Todas as nações devem se reunir, todos os povos devem se congregar, porque Deus tem um caso para apresentar. E qual é o caso que é apresentado? Então é dito, quem dentre eles? Quem dentre os deuses das nações pode anunciar o que vai acontecer? Pode antecipadamente predizer os acontecimentos, ou pode predizer os acontecimentos. Quem pode então anunciar? Se há alguém, Deus então lança o desafio. Se há alguém entre os deuses das nações, então as nações estão congregadas, os povos estão congregados, ele diz, se há um Deus aí entre vocês, que tem esta capacidade de anunciar o que vai acontecer, de antecipadamente afirmar as ocorrências, então que se apresente. Apresente aí as suas testemunhas. A ideia é assim, olha, vocês, os deuses de vocês, no passado, foram capazes de dizer de certas coisas que iriam ocorrer, e eles foram capazes de fazer estas coisas acontecerem. Então, se tiver, levantem-se as testemunhas e digam, olha, o nosso Deus anunciou em tal tempo que iria acontecer isso, e isso, e isso, e isso. E depois nós vimos e aconteceu. E nós presenciamos e aconteceu. Nós temos aqui as evidências. Nós temos aqui as justificações. É verdade sim o que os nossos deuses predisseram, porque aconteceu. Então Deus lança o desafio. Há alguém, há algum Deus capaz de fazer isso? Por que Deus lança esse desafio? Porque esta deve ser a qualidade de um Deus, o atributo de um Deus. Um Deus, pela própria natureza de ser Deus,
ele está acima do tempo. Ele transcende o tempo. Ele transcende a história. Ele não pode estar contido e preso na história. Ele tem que estar acima da história. Ele tem que poder saber o que vai acontecer, mas não apenas poder saber, mas fazer acontecer. Então Deus lança o desafio. Se há algum Deus verdadeiro entre vocês, que suas testemunhas se levantem e apresentem estas evidências. Esse Deus anunciou que iria acontecer isso, assim, assim, assado, e de fato ele fez acontecer o que ele havia predito. A questão é que não há ninguém que tenha este poder. Há a crença quanto a isso. Na própria Babilônia, houve um fato que demonstrou que havia essa crença. Uma certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele ficou impactado com aquele sonho. E ele então percebeu que o sonho era muito importante. E ele queria a interpretação do sonho. Ele queria então que os seus sábios contassem o que o sonho significava. E ele reuniu os seus sábios. E os seus sábios pediram para que ele contasse o sonho. Mas ele não contou. Ele sabia que o sonho era muito importante. E ele sabia também das técnicas que os sábios e mágicos, na época, os oráculos tinham de dar uma interpretação tão ambígua que qualquer que fosse o cumprimento, aquilo então, a sua interpretação se encaixaria. E ele disse, não, eu não vou contar o sonho. Eu só creio que vocês são capazes de me dar a interpretação correta se vocês também forem capazes de dizer o que eu sonhei. E os magos responderam, nenhum homem pode fazer isso. Somente os deuses são capazes de isso. Então já havia essa crença de que os deuses estariam acima do conhecimento normal e do poder normal da humanidade. Então quando Deus lança o desafio, Deus está lançando o desafio dentro de um contexto em que as pessoas entendiam que para ser Deus tem que ter a capacidade de determinar o futuro, de predizer o futuro e de fazer o futuro acontecer. Só que não há nenhum Deus, além do Deus das Escrituras, com esse poder. O desafio lançado cai no vazio. A resposta é silêncio. Nenhuma testemunha se levanta para dizer, o nosso Deus, ou Deus tal, anunciou isso e de fato aconteceu. Estamos aqui apresentando as evidências. É verdade o que ele disse e ele fez acontecer. Após então descrever esta cena do tribunal e apresentar não só a convocação das testemunhas, mas também o processo, o assunto que será julgado, aí a palavra vai para Deus. Agora Deus passa a falar e Deus passa a apresentar as suas evidências. E ele vai dizer que ele é o único que tem a capacidade de determinar os eventos futuros e o poder de fazer com que eles acontecessem sem impedimento algum. Primeiro ele fala das suas testemunhas, e aqui ele se dirige ao povo de Israel. Vós sois as minhas testemunhas. Então vamos tentar manter a mente no que está sendo descrito no texto. Deus lançou um processo, uma convocação aos outros deuses. Vocês têm testemunhas de que vocês são capazes de anunciar o futuro e fazer acontecer o que vocês anunciaram?
Não houve resposta. Aí Deus diz: eu tenho testemunhas disso. Eu posso apresentar minhas testemunhas. E aí ele se vira para o povo de Israel e diz o quê? Vocês são minhas testemunhas. Apesar de cegos e surdos, vocês são as minhas testemunhas. Porque eu fiz isso com vocês. A experiência de vocês, a história de vocês é exatamente essa. Vocês viram isso acontecer. Vocês ouviram as minhas predições. E toda a história do povo de Israel, narrada nas Escrituras, é isso. Deus chamou Abraão e fez uma promessa para ele. Qual foi? Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar uma terra e eu vou abençoar todas as nações através de você. E aí Deus fez isso? Fez. O povo de Israel é descendência de Abraão. Os ismaelitas são descendentes de Abraão. Os edomitas, descendentes de Abraão. Então Deus fez de Abraão vários povos, várias nações. Deus deu uma terra à descendência de Abraão? Deu, a terra de Canaã. Deus abençoou outras nações através dos descendentes de Abraão? Sim. Então Deus anunciou e cumpriu. Deus também disse para Abraão: olha, a tua descendência vai para o Egito, vai para uma terra estrangeira, e lá vai ficar 400 anos, vai ser oprimida. Mas depois eu vou tirá-los de lá com grandes riquezas para trazer para esta terra. Isso aconteceu? Aconteceu. A descendência de Abraão foi para o Egito, e de lá Deus os tirou e colocou na terra. Depois de colocados na terra, através da aliança que Deus fez com eles, através de Moisés, Deus disse: se vocês me obedecerem, vocês serão prósperos aí na terra de Canaã. Mas se vocês não me obedecerem, eu vou enviar os meus juízos. E se vocês continuarem me desobedecendo, um dos juízos será tirar vocês da terra e levar vocês para uma outra terra. Isso aí aconteceu? Aconteceu. O próprio Isaías havia profetizado, anunciado: olha, se vocês não obedecerem a Deus, se vocês não servirem exclusivamente a Deus, se vocês não confiarem totalmente em Deus, Deus vai mandar os babilônicos para tirar vocês daqui e levar vocês para a terra deles. E agora Isaías está profetizando para uma geração que tinha visto isso se cumprir. Por isso que Deus diz para eles: vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas de que eu sou capaz de anunciar o futuro e de fazer acontecer este futuro que eu anunciei. Vocês são testemunhas disso. Vocês têm visto isso acontecer no decorrer da história. Eu citei apenas alguns casos aqui. Mas eu creio que você, que conhece bem o Antigo Testamento, poderia citar muitos outros casos de como Deus anunciou: vai acontecer isso. E acontecia. Então Deus disse para o povo de Israel: vocês são as minhas testemunhas. O servo que eu escolhi para cumprir esta missão de testemunhar, de anunciar que eu sou Deus, capaz de predizer e capaz de fazer acontecer. Que eu sou Deus que transcende a história. Eu sou Deus que está acima da história. Eu sou Deus que dirige a história. Eu sou Deus que forma a história. Por isso, eu posso anunciar antes o que vai acontecer, porque eu faço acontecer. Não, para que vocês sejam testemunhas, é preciso então vocês saberem, crerem e compreenderem. É interessante essa ordem que é dita aqui, certo? No verso 10, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim não haverá. A fé depende de certo conhecimento. Uma fé verdadeira, uma fé autêntica, não se firma sobre o nada.
ela depende de informações, ela depende de conhecimentos. Você tem que saber algo para poder crer naquilo. Sem estas informações, é impossível ter fé. É por isso que Deus se revela, é por isso que Deus se apresenta. É por isso que a crença cristã não começa com a intuição humana, não começa com a pesquisa humana, não começa a partir do homem. Ela começa com a revelação de Deus. Deus diz para o homem, Deus anuncia para o homem a verdade. E aí a pessoa crê nisso. Crer nas Escrituras inclui acreditar que aquilo é verdade, acreditar que aquilo que está sendo dito é verdadeiro e depois confiar na pessoa. Isso aqui também se torna uma espécie de processo. Vamos supor que você nunca tivesse me visto, não me conhecesse, não soubesse quem eu sou, estivesse me vendo e entrando em contato comigo pela primeira vez, e eu lhe passasse uma informação, e eu lhe dissesse alguma coisa, eu lhe dissesse, olha, está acontecendo isso e isso em tal lugar. Evidentemente, você teria a informação, mas você iria ficar em dúvida se deveria crer ou não na minha informação, certo? Mas você foi lá e viu que é verdade, ele disse e é verdade. Aí veio uma segunda vez e eu apresentei uma outra informação. E você foi lá e viu que é verdade. Uma terceira vez e você foi lá e viu que é verdade. O que normalmente aconteceria numa quarta vez que eu lhe passasse uma outra informação? Você teria desenvolvido uma confiança em mim. Você já não precisaria ir verificar se é verdade. Você então desenvolveu uma confiança. A fé que começou sendo um acreditar em informações, tornou-se uma confiança pessoal. Uma confiança na pessoa que transmite aquelas informações. É assim que a convivência, os relacionamentos são formados, né? Bons relacionamentos são formados assim. Você conhece alguém, você passa a ter informações daquela pessoa, informações que ela passa, informações que ela não passa, mas que você deduz, mas que você vê, mas que você percebe nas atitudes da pessoa, mas que você conclui. De posse daquelas informações, você firma uma confiança naquela pessoa. Você passa a acreditar naquela pessoa. Então, quando aquela pessoa diz para você, olha, eu estive em tal lugar, você pergunta para ela, onde você esteve? Eu estive em tal lugar. Se você já firmou uma confiança naquela pessoa, você não precisa ir atrás para saber se ela esteve mesmo ali ou não. Você acredita. E o que é isso? Fé. Não é verdade? Ou algum de vocês, nos relacionamentos de vocês, testam todas as informações das pessoas que contam para vocês? Algum de vocês faz isso? Se fosse fazer, o que aconteceria? A vida seria impossível. Não tem como viver assim, certo? Não, eu só acredito se eu for lá e ver. Pronto. Olha, eu estive 9 horas nesse lugar, 9h10 nesse outro, 9h30. Bom, eu só acredito se eu for. Pronto. A vida se tornaria, não existiria nenhum relacionamento, essa é a verdade. Não haveria nenhum relacionamento, não tinha como se relacionar. Se você decidisse fazer isso com uma pessoa só, já não daria certo. Você não teria como se relacionar, porque você não tem como. Agora imagine o tanto de pessoas com os quais nós nos relacionamos. Cônjuge, filhos, amigos. Então, nós estamos, de fato, permeados de fé. Nós agimos em cima de fé.
eu anunciei aqui para vocês, hoje às 16 horas nós teremos um culto. Aí você diz, eu só acredito se eu chegar lá às 16 horas e tiver um culto. Foi essa a reação que você teve? Não, porque houve já está estabelecida, não só comigo, mas com a instituição Igreja Batista do Novo Juazeiro, uma confiança pessoal. Você acredita sem precisar de evidência. Então a fé começa com informações factíveis, informações que eu posso testar, e a partir daí eu vou acreditando nessas informações e eu firmo uma convicção, uma confiança na pessoa. Então eu sei, passo a crer, aí eu passo a compreender. E aqui é muito importante isso. Algumas pessoas querem entender antes de crer. Mas não é assim. Nada na vida é assim. Você tem que primeiro crer e depois você vai entender. Certo? Se você não acredita que avião é capaz de voar, você vai procurar compreender isso se você não acredita? Se você já despreza a informação por não acreditar, qual é o natural? Não haver nenhum interesse em entender, em compreender. Você já não acredita mesmo? Eu vou gastar tempo com isso. Mas a partir do momento que você teve a informação, aquela informação lhe pareceu factível, aquela informação não lhe pareceu absurda, é coerente, você passou a acreditar. Você começa a conviver com pessoas que você confia e que acreditam naquilo. Isso reforça a sua confiança. Agora eu vou entender, procurar compreender por que isso acontece. É assim nos nossos relacionamentos pessoais, é assim, e eu posso provar isso rapidamente. Quando você começou o seu relacionamento com a pessoa que hoje é seu cônjuge, você entendia essa pessoa plenamente? E talvez você responda, e nem hoje eu entendo plenamente. Não é assim? Talvez você responda, rapaz, nem hoje eu entendo. Ok, você não entendia, você não sabia tudo. Você não compreendia. Agora você tinha algumas informações que lhe davam uma certa base para você firmar um relacionamento. E você, com base naquelas informações, você não entrou cego. Espero que não, né? Você não conhecia nada e não sabia nada, não sei nem quem é, nem como é, nem o que faz, nem o que deve, e já vou... Não, eu espero que isso não tenha acontecido. Mas que você entrou com algumas informações que lhe permitiam mostrar alguma coerência, alguma praticabilidade, algum futuro nesse relacionamento. Aí você entrou. E conforme você foi entrando, você foi descobrindo e sabendo mais. Essa convivência produziu uma de duas coisas. Ou reforço de confiança, ou perda daquela confiança que você já tinha. Normalmente é isso que acontece em relacionamentos. Ou você vai, realmente cada vez eu confio mais, cada vez eu acredito mais. E nesse cada vez acreditar e confiar mais, você vai entendendo a pessoa. Você vai compreendendo a pessoa. Então, quando eu perguntasse, quando você iniciou um relacionamento com a pessoa que hoje é seu cônjuge, você a compreendia como você a compreende hoje? A resposta seria não. Mas eu poderia perguntar, hoje você compreende melhor? E eu espero que a resposta seja o quê? Sim, hoje eu já sei. Quando não falar isso, quando não falar aquilo, eu já sei o que acontece se eu fizer assim. Você passou a compreender. Mas você passou a compreender depois que teve fé suficiente para entrar no relacionamento. Assim é com Deus. E assim é com todo relacionamento. Não é possível nenhum relacionamento sem ser nesse processo.
Então a gente entra no relacionamento com Deus com base em revelações que Deus nos dá. Aí a gente crê naquilo, confia e depois vai compreendendo. Vai cada vez mais entendendo por que é do jeito que é. Então Deus diz para o povo: eu escolhi vocês como minhas testemunhas, como meus servos, para vocês entenderem, para vocês saberem, crerem e entenderem. E entenderem o quê? Que eu sou Deus. O conteúdo da fé. O que é? Que eu sou Deus. Aqui é a expressão traduzida na minha versão, que sou eu mesmo, é literalmente aquele nome com o qual Deus se revelou a Moisés lá em Êxodo 3. O eu sou. Para que vocês saibam, creiam e compreendam que eu sou. Eu sou aquele Deus que fez a aliança lá com vocês através de Moisés. Eu sou aquele Deus que se revelou a Moisés para tirar vocês do Egito. Eu sou esse Deus. E para que vocês saibam também que nunca houve outro Deus, que antes de mim nenhum Deus se formou, que eu sou independente. Nos deuses pagãos ali do Oriente Próximo, especialmente na mitologia babilônica, os deuses sempre eram gerados por outros deuses. O Deus tal coabitou com a terra ou com o mar e gerou esse Deus. E esse Deus coabitou com isso, com aquilo e gerou aquele outro Deus. A Deus está dizendo o seguinte: eu não sou desses aí não. Antes de mim nunca houve outro Deus. Eu sou independente. Eu sou acima de tudo e de todos. Eu transcendo o tempo. Antes de mim, Deus nenhum se formou. E o que mais? Depois de mim, não tem. Em outras palavras, eu sou o único Deus. Então, Deus está dizendo o seguinte: olha, povo de Israel, vocês são as minhas testemunhas. Eu escolhi vocês para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês compreendam que o eu sou, que se revelou a vocês através de Moisés lá no Monte Horebe, no episódio da sarça ardente, e disse para vocês que esse é o nome dele, eu sou, esse aí é Deus, e que não há nenhum outro Deus, ele é o único Deus, não tem Deus antes dele e não vai ter Deus depois dele, ele é o único Deus, não há outro Deus. Logo, o que outras pessoas chamam de Deus não passa de ilusão, irrealidade, vazio, idolatria. Só o Deus das Escrituras é Deus. Ele é o único Deus. E aquele povo de Israel foi escolhido por Deus para testemunhar isso, para manifestar isso, para declarar isso, para demonstrar isso através da sua história, que este era o único Deus. Aí no verso 11 Deus repete: eu mesmo sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o único Deus, eu mesmo. Aqui é na língua, conforme aparece na tradução e na língua original, Deus diz: eu, repete 2 vezes, eu, o Senhor. Tentando enfatizar ou enfatizando, eu mesmo, eu e mais ninguém sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Eu sou o único que pode salvar. Um profeta contemporâneo de Isaías, que viveu na primeira metade do ministério de Isaías, o profeta Oséias, através dele Deus fez uma declaração semelhante, Oséias 13:4, falando agora ao povo do Reino do Norte, a outra parte de Israel. Através de Oséias, Deus disse assim: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito.
Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu sou o único que pode salvar. Eu sou o único Salvador. Essa vai ser uma das ênfases de Isaías nesta parte. Mostrar várias vezes que Deus é o único Salvador. É uma ênfase também em vários salmos. Veja o Salmo 17, verso 7. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Deus é o Salvador daqueles que buscam refúgio nele, que buscam socorro nele. Não há salvação fora de Deus. E aí você percebe a importância do povo de Israel, porque se eles não testemunhassem que Deus era o único Salvador, o que iria acontecer com as nações que não soubessem disso? Ficariam sem salvação. Certo? Suponha que há uma doença que contaminou todas as pessoas do mundo. E só há um remédio que cura. Só há um remédio, não há outro. E apenas um povo experimentou e sabe desse remédio. Se esse povo não divulgar essa notícia e não espalhar esse remédio, o que vai acontecer com os outros povos e as outras pessoas? Morrerão. Deus claramente diz aqui: eu sou o único Deus. E já que eu sou o único Deus, eu também sou o único Salvador. Não tem outro. Não tem outro. Por mais escandalosa, vamos dizer assim, chocante, que seja a resposta que nós teremos que dar às pessoas que perguntam, e eu me lembro de uma pessoa de outra tradição religiosa, muito estudada, e que fez, numa mesa onde estava eu e outros cristãos, quer dizer que vocês acreditam que todas as pessoas que não creem no Deus que vocês creem, ele usou a palavra danados, ele era um estrangeiro, certo? Ele usou a palavra danado, mas danado no sentido de condenados a uma danação. Não danados no sentido que... E a nossa resposta foi qual? Sim. Ele falou, não, eu não posso acreditar nisso. Que bilhões e bilhões de pessoas estejam condenadas. Mas o que é que Isaías está respondendo aqui? Há outra salvação, outro Salvador, além do Deus das Escrituras? Há? Não. Pode ser chocante, pode ser uma resposta escandalosa, mas é a resposta. É a resposta da Bíblia. É a resposta de Deus. Nós estamos numa cultura já há um bom tempo, já até quase 1 ou 2 séculos, uma cultura relativista. Uma cultura que procura contemplar as diferenças. E há diferenças que devem ser contempladas. Mas ao contemplar algumas diferenças, esta cultura quer contemplar todas as diferenças. Inclusive as diferenças de crença, de fé, de religião. E é aí que o cristão entra no aperto, porque para o cristão autêntico, só há um Deus, só há um Salvador. Fora dele, não há salvação. Sem que se saiba dele, sem que se creia nele, não há salvação. Não há salvação. Fora de mim, não há Salvador. E Deus continua dizendo, eu anunciei a salvação, eu declarei. Não só declarei, como eu realizei.
Eu fiz acontecer a salvação. Então vamos lembrar alguns casos. Lá no Egito, o povo estava sendo oprimido. Deus anunciou que iria salvá-los. Ele anunciou a salvação. Disse para Moisés: vai lá, fala com o faraó. Eu vou enviar, vou manifestar o meu poder e eu vou tirar vocês do Egito com meu braço poderoso. Deus anunciou salvação. Deus fez acontecer esta salvação? Fez acontecer. Agora, através de Isaías, ele está anunciando para aquela geração do exílio. Nós vamos ver no texto da tarde e noite. Eu vou tirar vocês da Babilônia. Eu vou libertar vocês. E ele fez isso? Fez. Mas todos estes casos são tipos, são prenúncios da salvação maior, que ele também anunciou através de Isaías. Eu vou enviar o meu servo, não mais o povo de Israel, mas o meu servo, por excelência, o Israel por excelência, Jesus Cristo, para salvar todos os que nele creem. E ele fez isso? Fez. Ele não apenas anuncia a salvação, ele realiza a salvação, ele faz a salvação acontecer. E isso é verdade em relação à salvação individual de cada um de nós. Por que nós estamos salvos? A primeira resposta não é porque eu criei. Essa não é a primeira resposta. Porque se você tivesse crido e Jesus não tivesse pago os seus pecados na cruz, você estaria salvo? Não. A primeira resposta é: porque Deus realizou a minha salvação. Ele enviou o Filho dele, que morreu na cruz, pagando pelos pecados que eu tinha, tomando a culpa da minha condenação. A morte dele foi a punição justa contra os meus pecados. E ele tomou sobre si esta punição. Ele pagou. E depois Deus enviou o Espírito Santo, que me abriu os olhos para isso. Deus enviou pessoas para me contarem esta verdade. E enviou o Espírito Santo, que abriu os meus olhos e me fez entender: rapaz, é assim mesmo. Eu sou pecador e eu não tenho como me livrar dos meus pecados. Eu não tenho como pagar pelos meus pecados. Eu falo mal das pessoas, e mesmo que eu me arrependa depois, não tem mais como eu consertar o que eu fiz, não é assim? Já falou mal. Você pode pedir perdão, dizer que não era isso, mas já fez. Ok? Não há como nós consertarmos no sentido de mudar completamente o que a gente fez de errado contra as pessoas. Quando você feriu alguém, na convivência no lar, você disse coisas que feriu alguém. Você pode depois pedir perdão, tal. Mas você pode conseguir arrancar a ferida que você deixou lá? Você tem esse poder? Tem? Não tem. Está lá feita. Ok? O tempo de mágoa, de tristeza, recolher as lágrimas que a pessoa chorou porque você a feriu. Tem como mudar isso? Não tem como. Então não há como nós consertarmos os nossos pecados. Não há como. Foi por isso que Jesus morreu na cruz e pagou. Porque não há como. Se você carrega a ilusão de que eu vou pagar pelos meus pecados, você não entendeu o Evangelho. Você pode ser um religioso cristão, mas você não entendeu o Evangelho. O Evangelho diz: você não tem como pagar pelos seus pecados. Você pecou e não tem como pagar por eles. E por isso está condenado. O único pagamento que Deus aceita foi o que Cristo fez na cruz. E aí o Espírito Santo que Deus envia abre os olhos. É assim. É desse jeito. E eu tenho que crer, e o próprio Espírito Santo opera a fé em nosso coração.
Então quem é que realiza a salvação do início ao fim? Quem realiza? É Deus. Né? É Deus. Ele que mandou Jesus, Ele que estabeleceu o sacrifício de Cristo como suficiente, Ele ressuscitou Jesus mostrando que Ele aceitava esse sacrifício, Ele enviou o Espírito Santo que abriu os nossos olhos e Ele plantou a fé em nosso coração. E é Ele que dia a dia nos segura nessa fé. Ele não apenas anunciou a salvação, Ele realiza esta salvação. O cristianismo é gracioso e também humilhante. E aqui está o grande problema para a nossa aceitação. Quer dizer que nada depende de mim? Não. Tudo depende de Deus. Isso é humilhante. Quer dizer que não tem nada que eu possa fazer? Não. Deus fez tudo. Mas ao mesmo tempo é gracioso. É o que a Bíblia chama de graça. Mas será que eu não merecia pelo menos uma coisinha para Deus ter feito o Evangelho chegar a mim? Não. Se você acredita que você merecia pelo menos uma coisinha, você ainda não entendeu o Evangelho. Nós só merecemos uma coisa. De Deus nós só merecemos uma coisa. O quê? Inferno. Ok? Condenação. É o que nós merecemos de Deus. Tudo que veio de bom para nós foi graça. Graça. Sem méritos. Sem merecimentos nossos. Pura graça. Pura graça. Somente graça. E é aí que Deus realiza a salvação. Ele não apenas anuncia, Ele realiza. E aí Ele continua dizendo para o povo de Israel: Deus estranho não houve entre vocês. Durante todo esse tempo, quem tirou vocês do Egito fui eu. Quem colocou vocês na terra fui eu. Quem vai tirar vocês da Babilônia sou eu. Não tem uma pessoa estranha que esteve aí no meio para fazer isso. Fui eu que fiz. Podem procurar se houve um outro ser, um outro Deus estranho que fez isso. Não houve. Vocês são as minhas testemunhas, aí Deus repete. Vocês são as minhas testemunhas disso. Que não foi o outro que fez, fui eu. Eu anunciei e eu salvei vocês. Vocês são as minhas testemunhas, que eu sou Deus. E aí ele encerra o caso nesse processo, dizendo: antes que houvesse dia, eu já existia. Ninguém há que possa livrar vocês das minhas mãos, ou livrar alguém das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Então vamos voltar à descrição do processo. Primeira parte. Só pode reivindicar ser Deus, quem é capaz de determinar os eventos e tem o poder de fazer acontecer. Se houver dois seres com esse poder, isso é possível? É possível? Imagine que a igreja determina, nós vamos escolher 2 pessoas e vai depender dessas 2 pessoas para tudo que acontecer aqui dentro. Elas é que determinam. Aí um quer pintar a igreja de verde e o outro quer pintar de preto. E aí? Hã? Estão entendendo? Tem que ser só um Deus. Se for 2, um deles já pode anular a vontade do outro. Eu quero salvar aquele, mas eu não quero. Eu vou fazer a salvação daquele lá, mas eu não quero. Pronto. Só há um. Para ser Deus, tem que ter a capacidade de determinar os eventos e o poder de realizá-los. E só pode existir um ser assim. Esse ser é o Deus
das Escrituras. Foi estabelecida a maneira de se provar ser Deus. Deus provou isso e agora ele conclui o caso. Antes de qualquer coisa, antes de existir qualquer coisa, eu já existia. Eu não devo contas a ninguém. Deus é o único que pode dizer, ninguém pode comigo. Deus é o único que pode dizer isso. Ninguém há que possa livrar alguém da minha mão. E quando eu agir, ninguém pode impedir. Esta mensagem funcionaria para os exilados da seguinte maneira: não tenham medo dos ídolos. Eu sou Deus. Eles não são nada. Não tenham medo dos homens que estão dominando vocês. Eu sou Deus. Se eu agir, ninguém pode impedir. Não tenham medo deles. Confiem na minha salvação, porque eu sou o Deus que pode salvar. Não confiem em nenhum outro para a salvação de vocês, porque fora de mim não há Salvador. E anunciem isso, testemunhem isso. Assim que esta mensagem funcionaria para os exilados. Não tenham medo dos outros poderes, dos outros deuses. Não tenham medo das nações, não tenham medo dos homens. Confiem que eu vou salvar vocês. Eu já provei isso através da história. E já que são minhas testemunhas, anunciem isso a outros. E para nós, como é que funciona? Vamos concluir com duas passagens no livro de Atos. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus, antes de subir ao céu, disse para os seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. E conforme nós podemos ler em 1 Coríntios 12, 12 e 13, esse evento da descida do Espírito Santo formaria a igreja, daria início ao que nós chamamos hoje de igreja. E com esse poder do Espírito Santo, eles seriam o quê? Testemunhas. Na atual dispensação, as testemunhas de Deus estão na igreja. É a igreja, habitada pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. É quem deve testemunhar, é quem deve anunciar para o mundo inteiro. Anunciar o quê? Ainda em Atos, capítulo 4, verso 12. A mensagem de Pedro diante do Sinédrio. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje a testemunha disso somos nós, eu e você. Não há salvação fora de Jesus. Não há salvação em nenhuma crença que não seja de ver Jesus como Filho de Deus, que foi enviado, que morreu na cruz pagando pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós e enviou o Espírito Santo. Não há salvação fora desta mensagem. Por isso que nós temos que proclamar. Então podemos fazer as mesmas aplicações. Devemos viver com medo dos ídolos, das superstições das pessoas, medo disso, medo de mal olhado, medo sei lá do que, medo de galho de arruda, medo sei lá do que. A gente deve viver com isso? Não. Não temos que viver com isso. Medo da inveja dos outros. Não. Nós temos um Deus, que é o único Deus, que é o Salvador. Temos que viver com medo dos homens, medo dos poderes, e agora tomaram essa decisão, e agora tomaram aquela outra, e um diz que é assim, outro diz que é assado, e como é que fica? E as pessoas aí ficam em pânico, desesperadas, não sabem o que faz. Isso é para o povo de Deus viver assim? Não.
Temos um Deus que transcende a história, que está dirigindo a história, que tem tudo no controle. Isso não é para o povo de Deus. Podemos ter certeza da salvação realizada por esse Deus? Podemos? Ele disse que Jesus ia morrer na cruz, ele morreu e ressuscitou, mas não sei não, hein? Será que vai na hora H, acontece isso, ou na hora da minha morte? E aí, ele não disse que ele não só prometeu, como ele realiza a salvação? Não foi ele que disse? Onde é que está a nossa confiança? Em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, em nossa força ou em Deus? Esse para mim é a questão da fé. Mas eu não sei se eu estou salvo, tem hora que eu sou tão fraco, tem hora que eu fico em dúvida, tem hora... Em quem você confia? Em você ou em Deus? Essa é a questão. Essa é a questão. Em quem você confia? Deus disse, certo? Uma ilustração que eu ouvi uma vez, e está me voltando à mente agora. Pense lá no Egito, quando Deus disse para o povo de Israel que cada pai deveria matar o cordeiro, pegar o sangue e pintar, e passar na porta o sangue. Porque se isso não acontecesse, o primogênito morreria. Aí imagine que você fosse um israelita lá no Egito, e o seu primogênito estaria ali tremendo de medo. Papai, o senhor passou o sangue na porta? Passei, meu filho. Papai, eu posso ver se o sangue está na porta? Pode, meu filho, vem aqui. Está aqui, está vendo? Está o sangue, está aí. E Deus disse que onde tiver o sangue, papai, não. Papai, e se o anjo se atrapalhar? Papai, e se Deus se esquecer? Papai, e se eu não for digno? É essa a questão? Do menino ser digno? É essa a questão? Do pai ser digno? Papai, e se o senhor não passou sangue suficiente? Será a porta toda e o senhor só passou? É essa a questão? Qual é a questão? A promessa de Deus. Se tiver o sangue, eu não entro na casa. Pronto. Essa é a questão. Então ficar aí com medo, mas será que ele vai me salvar mesmo? Será que ele vai me levar para o céu mesmo? E se depois, e se o diabo for mais forte? Em quem a gente crê? E a quarta, nós somos testemunhas disso. Se a gente se calar, as pessoas não vão saber. E se as pessoas não souberem, elas terão salvação? Não podemos nos calar. Temos que anunciar. Estamos seguros ao crer no único Deus que anuncia e que realiza a salvação. Mas não só isso. Temos que proclamar esta salvação. Amém.